pessoal, tudo bem com você aí? Voltei para falar como desenvolver o seu equilíbrio emocional, que é o que eu tinha prometido para você lá no vídeo anterior. Então vamos lá. Primeiro que para desenvolver o equilíbrio emocional não é uma tarefa nada fácil, mas você tem que ter determinação. Você tem que aprender a identificar as suas crenças limitantes. Nossa, anota aí que é um assunto interessante para a gente falar depois. Mas voltando aqui. Você tem que aprender a identificar as suas crenças limitantes para você ir trabalhando ela de maneira gradativa, assim como você tem que trocar as suas desculpas, as suas muletas que falam, não dá, mas é por conta disso, é aquilo, pela vontade de alcançar o que você realmente quer. Mesmo nos momentos mais difíceis, na situação que você olha e fala assim, aqui não tem jeito. Com determinação, você consegue. Então anota aí essas dicas que eu vou te dar, que eu tenho certeza que de alguma maneira elas vão poder contribuir para o seu desenvolvimento do seu equilíbrio emocional. Primeira dica, observe a si mesmo. Lembra no vídeo anterior que eu falei para você que a gente tem que focar em dois comportamentos nossos, que é a ação e a reação? Pois é, olha eles aí de novo. Quando eu falo observe a si mesmo, é para você observar realmente esses dois comportamentos. Como você está agindo e como você deveria agir mediante a uma determinada situação da sua vida. Como está sendo a sua reação e qual deveria ser ela mediante aquilo que você está vivendo. Até porque assim, quando você consegue focar nesses dois comportamentos, lembra, você identifica os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, e aí você vai trabalhando eles de maneira gradativa para que você tenha um equilíbrio. E na hora de tomar uma decisão mediante a qualquer situação da sua vida, seja essa que você está vivendo ou a que você já viveu, que você está parando para analisar hoje, você tenha a possibilidade de tomar qualquer decisão de maneira racional, certo? Dica número 2. PRP. Pois é. Pare, respire e pense. Quando a gente está diante de uma situação nada agradável, não tem uma fórmula mágica que a gente faz assim e a gente consegue se acalmar ou consegue se equilibrar naquele momento. Até porque cada pessoa reage mediante a uma situação de uma maneira. Então, como por exemplo, tem pessoas que mediante a pressão choram, tem outras pessoas que começam a rir, tem pessoas que se calam, tem pessoas que ficam grossas e começam a distribuir patada para tudo quanto é lugar. E é normal do ser humano, porque cada um vai reagir de um jeito mediante a situação em que está exposto. Mas o que é importante é você conseguir controlar essas emoções. Como? Parando, respirando e pensando. Quando você para, respira e pensa antes de agir, ou de dar uma resposta, ou de ter uma reação, o que acontece? Você evita situações desagradáveis. Por quê? Muitas das vezes a gente age pela impulsividade. Olha lá de novo o comportamento da reação. Quando você é impulsiva, você pode estar piorando aquela situação que você está. E aí o que acontece? Você se tortura psicologicamente depois. Por quê? Aí você para observar qual é a ação que você deveria ter tomado, qual é a reação que você deveria ter tido. E aí o que acontece? Você que sofre internamente. Porque assim, a situação já passou. Então, quando você para, respira e pensa antes de agir, ou até mesmo de enfrentar aquela situação, você consegue controlar as suas emoções. E aí, mais uma vez, as coisas se mantêm de forma equilibrada. Dica número 3. Tente fazer diferente. Mas é tão difícil. Tá vendo? Quem falou que ia ser fácil? Não é. Fazer diferente é uma maneira que a gente tem de ser gentil com a gente mesmo. Porque assim, quando você passa por uma determinada situação da sua vida, então o que acontece? A pessoa que vai, voltando lá na questão do sobrepressão, a pessoa que vai chorar, ela vai chorar compulsivamente,
aí ela vai se fechar no canto dela, ela vai ou comer demais porque ela tá ansiosa, ou ela não vai comer. Então, assim, ela vai se torturar psicologicamente. E quando ela faz diferente, ela acaba sendo gentil com ela. Então, um exemplo, ela se sentiu sob pressão, ela foi chorar. Tá tudo bem ela chorar. Só que assim, ela não precisa se punir por conta disso. Ela precisa entender que aquele momento, aquela situação foi aquilo que estava dentro das condições dela de fazer e que agora ela tem que parar, pensar e refletir como ela vai agir da próxima vez para que ela não se torture, certo? Dica número 4. Concentre-se no agora. Muitas das vezes a gente vive do passado. Ah, mas aquela situação onde o fulano fez isso, onde eu vivi aquilo, onde o meu trabalho foi daquilo. Aí a gente vive do passado, das dores, das angústias. E o que a gente desenvolve? A depressão. Até porque dizem que depressão é excesso de passado. Ou a gente fica pensando no futuro. Ah, se eu fizer assim, amanhã vai ser diferente. Olha, se eu for nesse lugar, dessa maneira. O que você desenvolve? Uma ansiedade. Que a ansiedade é o quê? É o excesso de futuro. E aí, nem excesso de passado e nem excesso de futuro são agradáveis pra gente, pro nosso equilíbrio emocional. Então, o que você tem que pensar? No seu agora. Como você vai agir agora? Como você vai trabalhar agora? Você tem que mudar o seu pensamento, você tem que mudar o seu foco. Para isso, é importante você se concentrar no seu hoje, porque aí você não vai ficar deprimido e você não vai ficar ansioso. Você vai trabalhar o que você tem naquele momento de forma racional e completamente emocional. Dica número 5. Gratidão. Pratique a gratidão, por mais que a situação tenha trago dor e sofrimento para você. Agradeça, porque aquela dor e aquele sofrimento, na verdade, ela tá te trazendo evolução, aprendizado. De alguma maneira você aprendeu com aquela dor. Você aprendeu a como não viver aquilo de novo. Você aprendeu a como não passar por aquilo de novo. Você aprendeu a como agir diferente mediante aquilo. Então agradeça. Toda vez que você agradece a dor que foi provocada em você, ela volta em forma de equilíbrio. Por quê? Porque você está tendo condições, está se estruturando para passar por aquela dor de uma maneira equilibrada. 6ª dica. Viva cada sentimento. Gente, é normal que no dia a dia a gente tenha turbilhões de emoções. E como eu falo lá no meu vídeo da dualidade, tá tudo bem, tá tudo certo. É normal, a gente tem que viver. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme Divertidamente. Ele fala muito sobre isso. Então, assim, a gente não tem que ser feliz o tempo inteiro. A gente tem que ter o nosso momento de raiva. A gente tem que ter o nosso momento de choro. A gente tem que ter o nosso momento de frustração. Porque é através de todas as sensações, de todos os sentimentos, que a gente vai aprender a lidar com cada um deles e transformar eles de maneira saudável para que a gente utilize eles em cada situação. 7ª dica. Cuidando de você. Pois é, não adianta nada você se observar, você parar, respirar e pensar, você tentar fazer diferente, você se concentrar no agora, você ter gratidão pelos momentos que você viveu e que você está vivendo, você viver cada sentimento se você não cuidar de você. Então, como por exemplo, muita da gente hoje fala, eu vou me cuidar, vou fazer uma dieta. Mas assim, você tá fazendo dieta porque você quer, porque você se sente bem ou porque é um padrão estipulado pela sociedade? Ah, eu vou fazer academia. Tá, mas você faz academia porque você precisa, porque é uma coisa que você gosta ou porque você tá de novo focado no padrão da sociedade? Muitas das vezes a gente se desequilibra emocionalmente
porque a gente não vive pra gente, a gente não cuida da gente. A gente sempre desprende de gasta das nossas energias voltados para o outro, para agradar o outro, para fazer o que a sociedade impõe. Então assim, pare e cuide de você. Eu tenho certeza que com essas dicas, se você tiver determinação, você vai conseguir estruturar o seu equilíbrio emocional. Espero que tenha feito sentido para você. Um grande beijo, fica com Deus.